Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Espero que esse conhecimento e essa palestra traga para vocês uma reflexão sobre a importância da inclusão e da acessibilidade e o quanto isso pode impactar positivamente os negócios, as empresas. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês, alguém aqui já teve dificuldade de atender uma pessoa com deficiência, já precisou se conectar, se aproximar dessa pessoa sem saber direito como lidar com a deficiência ou como tratá-la? Pensando nisso, foi que eu criei essa palestra e a ideia é transformar isso em outras capacitações. Eu também estou ministrando uma oficina que eu pretendo fazer durante esse mês agora de novembro. Estou montando uma turma e a ideia é que essa palestra traga um pontapé inicial sobre esse conhecimento e sobre o quanto é importante trazer esse debate para dentro das empresas, porque as pessoas com deficiência existem, elas são consumidores e é preciso que o ambiente empresarial seja receptivo a essas pessoas, saiba atender, entenda que é importante incluir e isso vai impactar positivamente também o seu negócio. Aí, para passar os slides, é no computador direto? É a Isaac que passa? Para passar os slides. Sou eu? Tu pode. Primeiramente, eu só queria fazer alguns combinados com vocês para que esse momento ocorra da melhor forma possível. Estejam abertos à aprendizagem, participem da comunicação. Isso aqui é um bate-papo, então a ideia é que todos possam participar e trazer também a sua vivência para enriquecer esse momento. E faça perguntas se você achar necessário. Primeiro eu queria trazer para vocês um videozinho que ilustra a importância disso, da questão da acessibilidade na sociedade. Tá sem áudio? Não tem áudio, não. Mas tem legenda. Cadê Isaac? Não tem. Tá sem áudio, é? Ixi. Infelizmente, o vídeo está sem áudio, eu não vou poder passar. Então, vou dar continuidade. Primeiramente, eu quero trazer para vocês... Oi? Então, eu vou passar o vídeo legendado, né? É porque é uma música. Cadê Isaac? Isaac, poxa. Não tem áudio? Entendi. Mas é porque a música sem áudio... Já tá. Não tem cabo P2 aí. Verdade.
é questionando o presente que se constrói o futuro. Então, pensando nisso, eu criei essa palestra e estou buscando trazer esse debate para o ambiente empresarial. Primeiramente, eu queria começar trazendo para vocês o conceito de diversidade. Diversidade nada mais é do que o reconhecimento das múltiplas possibilidades de ser e estar no mundo como seres humanos. Os seres humanos são inerentemente diversos. Existe a diversidade de gênero, a diversidade sexual, a diversidade do neurodesenvolvimento, a diversidade racial, etária. E olhar para esse contexto é extremamente importante para se ter sucesso no mundo que a gente vive hoje. Diversidade remete a toda essa multiplicidade de possibilidades, né? E a humanidade é por si só diversa. Existe a diversidade sexual, onde está contemplada a comunidade LGBTQIAP+, existe a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade étnico-racial, a diversidade etária, mas nessa palestra a gente vai conversar principalmente sobre as pessoas com deficiência e a neurodiversidade. Primeiramente, o conceito de pessoa com deficiência, de acordo com a nossa legislação, é uma pessoa que possui algum impedimento de longo prazo. Longo prazo significa um tempo maior que 2 anos. De natureza física, mental, intelectual, sensorial. E que interage com alguma barreira presente na sociedade. E essa interação pode obstruir a sua participação plena na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas que não possuem deficiência. Outro conceito importante para ser trazido aqui é o de desenho universal. Desenho universal foi um termo criado por um arquiteto chamado Ronald Mace, que inclusive também é uma pessoa com deficiência. Ele criou esse conceito para designar qualquer criação humana que pode ser utilizada por qualquer pessoa, independente das suas condições. Um exemplo disso seria aquelas portas de shopping que se abrem quando você se aproxima. Então, qualquer pessoa consegue utilizar esse instrumento, independente das suas condições. E para um objeto ser considerado que contempla o desenho universal, ele precisa ser igualitário, adaptável, óbvio, conhecido, seguro, sem esforço e abrangente. E acessibilidade, o que é, né? Acessibilidade, em uma linguagem bem simples, nada mais é que liberdade. É o direito efetivo de escolha de ir ou não a um determinado local. Se existe alguma barreira que dificulta o acesso, não existe acessibilidade. E durante esse papo que a gente vai ter aqui, a gente vai entender que existem vários tipos de acessibilidade, não só a arquitetônica, que é o que a gente está mais acostumado. E inclusão, que é, né? Inclusão diz respeito ao esforço individual e também coletivo, enquanto sociedade, na promoção do acesso livre aos espaços da sociedade que, historicamente, esses grupos excluídos não tiveram acesso. Então, é importante que a sociedade se mova, se coloque numa posição de trazer esse debate de forma que as pessoas possam ser incluídas, independente das suas condições. E por que isso é importante? Primeiramente, eu trouxe aqui alguns princípios da nossa Constituição Federal. No artigo 3º, consta que um dos princípios da nossa Constituição é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E outro princípio é também promover o bem de todos sem preconceitos, sejam eles de origem, sexo, raça, cor, ou idade, ou qualquer outra condição. Então, para respeitar os nossos princípios constitucionais, a gente precisa incluir todas as pessoas. Aqui eu trouxe um diagrama que representa o que seria a inclusão. Na inclusão, as pessoas estão interagindo entre si, independente das suas condições. Existem também outras formas de organização,
Por exemplo, na exclusão, só um grupo está sendo beneficiado, tendo acesso aos recursos da sociedade, e as outras pessoas estão sendo excluídas. Aqui nós temos um exemplo de integração, que é quando as pessoas ocupam o mesmo espaço, mas não interagem entre si. E aqui seria uma representação do que é a segregação, que é quando é criado um espaço separado para que essas pessoas possam ocupar. Um exemplo disso são as escolas ditas especiais, que na verdade é só uma forma de segregação, que não está permitindo que a sociedade respeite as diferenças e interaja entre si em igualdade de condições. E o que diz a ONU? A Organização das Nações Unidas foi a primeira instituição a nível mundial que trouxe o debate sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência. E em seu documento, ela disse que para o desenvolvimento nacional e pleno exercício da cidadania é fundamental que ocorra a inclusão social das pessoas com deficiência. Outro conceito importante que eu preciso trazer aqui para vocês é que a forma correta de se referir às pessoas com deficiência é com deficiência ou assim, que foi a nomenclatura escolhida pelas próprias pessoas com deficiência. E é importante respeitar isso, porque é uma forma de autodeterminação e de respeito e também de dar visibilidade a essa causa. Então, assim, evitar nomenclaturas como deficiente, especial, pessoa com necessidades especiais, outros de preconceito. Então, é importante evitar. E segundo a nossa lei brasileira de inclusão, é crime. Inclusive que prevê pena de reclusão. E como se encontra a realidade brasileira sobre essa questão, né? No censo de 2010, que é o mais atualizado que nós temos no momento, foi verificado que existe uma população de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, correspondendo a porcentagem de 23,9% da população, sendo que desse número, 38 milhões estão nas zonas urbanas e 7 milhões nas zonas rurais. Mas esse dado, ele tanto é defasado como ele pode ser considerado como confiável, porque o censo foi feito por amostragem. Então, assim, efetivamente não se sabe o número de pessoas com deficiência que existe no Brasil. Outro dado relevante é que o Nordeste é a região que possui. E o contexto norte-rio-grandense é que é mais surpreendente. No Brasil, correspondendo à porcentagem de 27%. Em números, isso equivale a 880 mil pessoas. É como se fosse a população de Natal representada, sendo o número de pessoas com deficiência do nosso estado. Eu trouxe aqui para vocês o CREB, que foi um veículo desenvolvido pelos alunos do IFRN e que permite o deslocamento das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, inclusive garante autonomia, porque pode ser dirigido por meio de controle remoto. Como eu falei anteriormente, é importante considerar que a acessibilidade, ela contempla várias dimensões e que para que ela ocorra efetivamente é necessário contemplar todas essas dimensões. E a acessibilidade nada mais é do que garantir o acesso em igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência a todos os recursos que existem na sociedade. Como eu falei, a acessibilidade tem 7 dimensões, que são elas: arquitetônica, comunicacional, programática, natural, atitudinal, instrumental e metodológica.
E vale ressaltar que nem toda deficiência é visível. Então, evitar situações de constrangimento por você não estar visualizando alguma deficiência física, que normalmente é o que as pessoas mais conhecem, é importante levar isso em consideração para evitar qualquer situação de discriminação ou preconceito. Um exemplo disso é esse colar de girassol que foi criado. Ele foi um símbolo criado e que começou a ser utilizado no aeroporto de Londres para identificar as pessoas com deficiência invisível. E deu tão certo que ele passou a ser utilizado em todos os meios de transporte da Inglaterra e já passou a ser difundido mundial. Nós temos aqui, primeiramente, a dimensão programática, que se refere ao acesso sem barreira às legislações. Existem uma série de legislações que garantem os direitos das pessoas com deficiência. Algumas delas são a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Existe também a Lei Berenice Piana, que é a lei que instituiu que o transtorno do espectro autista passou a ser considerado uma deficiência. Existe também a lei que institui a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa Autista. Existe também a lei que garante o atendimento prioritário à pessoa com deficiência e outros grupos também, como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com obesidade também. Existe também a lei que regulamenta a emissão da CIPTEA no RN. Outras legislações são a obrigatoriedade da acessibilidade nas empresas. Isso já existe, apesar da maioria das empresas não ser acessível. Existem também as leis que instituem as cotas para as pessoas com deficiência nas empresas. Existe também a lei que garante o acesso ao cão de assistência ou cão-guia. E também a lei que institui as diretrizes da política estadual, que garante os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista no Rio Grande do Norte. E essa lei, inclusive, prevê a formação e capacitação de profissionais para atuarem com essas pessoas. A questão do autismo é muito importante porque as pesquisas mais recentes vêm mostrando que a incidência do autismo vem aumentando ao longo do tempo e as pesquisas mais atuais demonstram que a incidência é de 1 para cada 30 pessoas. Isso quer dizer que em um grupo de 30 pessoas, uma é autista. A dimensão arquitetônica é a que as pessoas mais conhecem normalmente e se refere ao acesso sem barreiras físicas aos edifícios e ao entorno deles também. Esse tipo de acessibilidade é muito importante para pessoas com mobilidade reduzida, deficiência física, também pessoas cegas e com deficiência visual. Essa diferença é importante porque pessoas cegas são pessoas que nasceram com a deficiência e pessoas com deficiência visual são pessoas que adquiriram ao longo do tempo. Existem também as pessoas ostomizadas, que a ostomia também é considerada uma deficiência. Todo mundo sabe o que é ostomia? Alguém não sabe? Ostomia é uma cirurgia no trato gastrointestinal que algumas pessoas precisam fazer e que elas passam a utilizar uma bolsa de ileostomia ou colostomia. E elas podem utilizar isso para o resto das suas vidas e algumas pessoas só por algum período. Se a pessoa utiliza permanentemente, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, ela precisa ter acesso a banheiros adaptados, por exemplo. A dimensão atitudinal, ela é uma das mais desafiadoras de serem transpostas, porque ela tem a ver com o acesso sem barreiras aos preconceitos, as barreiras resultantes de preconceitos que existem na sociedade. Então, são barreiras que exigem um esforço individual e coletivo das pessoas para que haja acessibilidade atitudinal.
A dimensão comunicacional, ela tem a ver com o acesso sem barreiras, a comunicação, seja ela oral, face a face, por escrito ou à distância. Em relação a essa acessibilidade, nós temos aqui o símbolo da Libras, que é esse primeiro. Esse aqui é o símbolo do Braille, que as pessoas normalmente conhecem, que é a escrita tátil, né, para as pessoas com deficiência visual e cegas. E esse laço é o símbolo do transtorno do espectro autista. É importante a acessibilidade comunicacional para os autistas, porque uma das características do autismo, dos critérios diagnósticos, é a dificuldade em interação e comunicação social. Então, para que ocorra a comunicação efetiva com pessoas no espectro, é preciso que essa comunicação seja feita de forma mais objetiva e sem ambiguidades possível. Então, as pessoas tendem a não se comunicar de uma forma muito clara. E isso prejudica a acessibilidade comunicacional no caso das pessoas com autismo. Infelizmente não dá para ouvir o vídeo, mas a Tabata é uma mulher autista e nesse vídeo ela conta a história para o Marcelo Tais de um dia que a mãe dela disse para ela acordou cedo e a mãe dela disse para ela, você caiu da cama, e ela entende aquilo de forma literal e gerou uma situação cômica nesse caso, mas em outras situações pode gerar outros tipos de situações desagradáveis. A dimensão instrumental, ela tem a ver com o acesso sem barreiras aos instrumentos e ferramentas tecnológicas que existem na sociedade. Alguns exemplos disso são, por exemplo, o fone com redução de ruído para pessoas que têm hipersensibilidade auditiva. Existe também o teclado acessível ao Braille, aqui o uso da realidade virtual. E esse aqui é um assistente de Libras, que existe em alguns sites e que permite que a pessoa que sabe Libras consiga ler o conteúdo daquele site. A dimensão metodológica, ela tem a ver com o acesso sem barreiras aos métodos de ensino-aprendizagem. Isso é importante porque, na verdade, nós, enquanto seres humanos, somos diversos na questão das possibilidades de aprendizagem que a gente possui. Algumas pessoas têm mais facilidade em aprender lendo, outras escrevendo, outras assistindo aula. Isso deveria ser considerado, ser levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem para todos nós, mas não ocorre, a gente sabe. No caso das pessoas com deficiência, por lei é garantido o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, para que sejam respeitados essas dificuldades e essas diferenças de aprendizagem e também que seja adaptada a metodologia para que essas pessoas tenham acesso aos conteúdos. A dimensão natural, ela tem a ver com o acesso sem barreiras aos espaços criados pela natureza, sejam eles tanto em terra como em água, ou de propriedades públicas ou privadas. Alguns exemplos disso, nós temos aqui algumas fotos de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade bastante turística, com várias atrações de turismo de aventura. Inclusive, eles possuem muitas atrações adaptadas ao uso de pessoas com deficiência. E aqui nós temos também uma cadeira de rodas adaptada ao uso na água. Outra coisa importante é que nós temos um recurso gratuito e de acesso a nível nacional, que é essa página do Ministério do Turismo, que fica no portal Gov, onde as empresas podem se cadastrar e mostrar para a sociedade que elas possuem acessibilidade às pessoas com deficiência. Eu acessei esse site e só tem uma empresa do Rio Grande do Norte cadastrada nesse site. Então, assim, é importante a gente tanto acessibilizar as empresas para que elas possam atender as pessoas com deficiência, quanto divulgar esses recursos de marketing e publicidade que são gratuitos e que podem trazer recursos
para uma cidade turística como Natal. Inclusive, o nosso estado todo possui uma infinidade de atrações turísticas que poderiam ser exploradas de forma acessível e também garantindo o acesso das pessoas com deficiência. Agora a gente vai ver uma ilustração do que seria um mundo sem barreiras. Esse vídeo traz uma reflexão muito importante, porque ele mostra pra gente como pode ser difícil para uma pessoa viver numa sociedade em que a maioria das outras pessoas não sabe se comunicar com ela. É como se você fosse um estrangeiro no seu próprio país. Inclusive, alguém sabe aqui que o Brasil é um país bilíngue? Ninguém sabia? Desde 2012, nós somos um país bilíngue. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é uma língua oficial do Brasil. Então, é um absurdo que ela não seja ensinada nas escolas, nas empresas, que a maioria das pessoas não tenha nenhum contato com a Libras. Então, é preciso mudar essa realidade para que essas pessoas sejam incluídas. E prestar esse atendimento às pessoas com deficiência é uma obrigação garantida por lei. Porém, o que a gente vê normalmente é que a maioria das empresas que faz essa adequação, garante a acessibilidade, ela faz isso não por obrigação, mas por convicção, por entender que a inclusão e a acessibilidade está alinhada ao seu propósito como entidade que presta um serviço para a sociedade. Mas não deveria ser assim, já que existe essa obrigação garantida por lei. Inclusive, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante, ela prevê que o crime de discriminação e possui pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa.
Então, por que essa lei não vem sendo cumprida? É importante que nós, enquanto sociedade, olhemos para essa questão e façamos a nossa parte para trazer esse debate. E como a gente viu nos dados do censo de 2010, as pessoas com deficiência existem. Então, elas são um público consumidor considerável da nossa população e se encontra desassistido. Então, a empresa que buscar oferecer acessibilidade vai naturalmente sair na frente. Então, essa lacuna de mercado, ela pode garantir uma maior probabilidade de fidelização desses clientes ao prestar esse bom atendimento. E como alcançar esse público? É fundamental saber comunicar isso e buscar ativamente esses clientes. Outra questão importante para ser levada em consideração é o ESG, que é a sigla para Environmental, Social and Governance, que foi uma provocação que a ONU, junto com o Banco Mundial, fez às empresas que possuíam maior relevância e impacto no mercado de capitais. E isso criou, na verdade, um movimento de levar a sustentabilidade para além da questão ambiental, buscando mitigar os impactos negativos que essas empresas têm na sociedade e potencializar os impactos positivos. Isso é importante principalmente por duas razões. Primeiramente, o mercado consumidor jovem, que em 2030 vai corresponder a mais da metade da população, está atento a essas questões de sustentabilidade. E também os investidores têm optado por empresas com essa perspectiva de ir além da sustentabilidade. E como fazer isso, né? Uma estratégia é o foco no cliente, que nada mais é do que priorizar as necessidades do cliente como estratégia de negócio e criar um relacionamento com esses clientes. A empresa deve orientar suas energias e suas estratégias para atender as demandas dos clientes, de modo que os surpreenda positivamente, gerando o que a gente chama de encantamento. Esse encantamento nada mais é do que superar as expectativas do cliente. É o algo a mais. E esse processo, ele pode facilitar e tornar mais provável a fidelização desse cliente. Essa fidelização nada mais é do que a continuidade do relacionamento do cliente com a empresa. E como atrair esse público de pessoas com deficiência? Eu trouxe aqui algumas estratégias. Uma bem simples é: pense como dono do mercadinho do bairro. Faça parte da comunidade. Hoje, essa ideia nada mais é do que conhecer o cliente pelo nome, saber quais são os seus interesses, o que ele busca ao consumir, quais são os lugares que ele frequenta. Todas essas estratégias vão facilitar esse processo de relacionamento e também aproximar a sua marca dos interesses desse cliente. Construir uma cultura de relacionamento com os clientes é fundamental. E comunicar. Estratégia de negócio hoje em dia é comunicar nas redes sociais, se conectar com os clientes e se posicionar estrategicamente. Fazer pesquisa de satisfação e saber ouvir feedbacks de modo a criar processos a partir dos feedbacks positivos e também mitigar as experiências negativas. Estimular o compartilhamento de informações entre a equipe, procurar capacitar é fundamental, não adianta comunicar, temos acessibilidade, se a pessoa com deficiência for procurar a empresa e isso não ocorrer efetivamente. Uma pesquisa feita pelo Ministério de Turismo sobre os hábitos de consumo das pessoas com deficiência trouxe esses dados, né, que os principais hábitos de consumo das pessoas são visitar a família, ir ao cinema, acessar a internet, viajar, passear com os filhos, jogar videogame, praticar esportes. São hábitos de vida do contexto social de qualquer pessoa.
na verdade, e por que essas pessoas não estão acessando esses recursos básicos, né, que fazem parte da realidade da maioria. É importante que haja essa sensibilização para que os espaços públicos e privados tenham acesso e sejam acessibilizados às pessoas com deficiência. Eu trouxe um outro vídeo, esse é da Bayer, falando sobre a importância da inclusão. E como prestar esse bom atendimento? Primeiramente, não pode ser deixado de lado o atendimento prioritário das pessoas com deficiência. E prioritário é diferente de preferencial. Preferencial remete à escolha, e normalmente é o termo que as pessoas usam. Não é uma questão de escolha atender primeiramente as pessoas com deficiência, é uma garantia que foi dada na lei. Se capacitar e buscar referências. Hoje existem inúmeros influencers PCD. Então, se você quer se aproximar desse público, ao firmar uma parceria, por que não buscar contato com as pessoas com deficiência, com influencers que são pessoas com deficiência, para que a sua marca seja vista também por esse público. E sair dessa dualidade de obrigação versus convicção. É importante acessibilizar as empresas, tanto porque é uma garantia por lei, tanto para garantir que nós, enquanto sociedade, estejamos cumprindo os princípios da nossa Constituição. E resumindo, mudança de dentro para fora. Se você quer tornar o seu empreendimento acessível, contrate gente diversa, contrate pessoas com deficiência, para cargos, inclusive de liderança. O que eu observo é que muitas vezes as empresas que oferecem vagas para pessoas com deficiência fazem isso apenas para cumprir a lei e também não oferecem emprego que seja qualificado. E existem pessoas qualificadas com deficiência, é importante que essas pessoas ocupem esses espaços. Oferecer um atendimento ágil e com qualidade, sem distinção. Não é porque é uma pessoa com deficiência que eu vou atender de forma mais lentificada do que as outras pessoas. Um exemplo disso, eu vou contar aqui uma história para vocês. Eu assisti uma palestra no CONAREC, que é um congresso de experiência do cliente em São Paulo. E nesse congresso, a presidente da Incluir Treinamentos contou uma história sobre um homem cego, um casal, na verdade, que eles iam ter um bebê e queriam comprar um berço para esse bebê. Uma coisa corriqueira que qualquer pessoa que tem filho já pode ter passado. Primeiramente, eles tiveram uma dificuldade imensa para conseguir a informação no aplicativo se esse berço cabia no seu quarto, porque não tinha as informações acessibilizadas sobre a dimensão desse berço. Eles demoraram dias de contato com a empresa para conseguir essa informação. Depois eles queriam comprar um berço branco. Aí eles conseguiram as informações, compraram o berço, montaram o berço. Só que tanto ele quanto a esposa são cegos.
E, no fim das contas, eles só descobriram a cor do berço quando receberam a primeira visita, que a pessoa que os visitou informou que, na verdade, o berço era cor de madeira e não branco, como eles tinham pedido. Então, esse é o nível da falta de acessibilidade que as pessoas com deficiência, infelizmente, enfrentam na sociedade. E acompanhar esse processo de compra e pós-venda é importantíssimo para garantir a satisfação desse cliente e evitar situações como essa que eu contei. Concluindo, diversidade é o que nos torna humanos. Promover a inclusão e a acessibilidade é uma forma de humanização do atendimento. Hoje em dia se fala tanto sobre humanização nas empresas, então acessibilidade e inclusão não pode ser deixada de lado nessa perspectiva. E inclusão é um direito adquirido e garantido por lei, mas depende da nossa ação para se concretizar. E como eu falei, a acessibilidade efetiva contempla 7 dimensões. Eu criei um acróstico para facilitar a memorização, né? Acessibilidade comunicacional, atitudinal, programática, instrumental, natural, arquitetônica e metodológica. E, por fim, capacitação, propósito, humanização, empatia, boa vontade serão seus guias nessa jornada rumo à inclusão social. Porque inclusão não é só chamar para a festa, é tirar para dançar. E mês passado, setembro, foi o Setembro Verde, que é o mês da inclusão social, em alusão ao dia 21 de setembro, que é o dia da luta da pessoa com deficiência. Infelizmente não tem áudio, mas esse é o Daniel Soares, ator e coreógrafo de Pernambuco. E obrigada pela atenção de todos.